pessoal, neste vídeo irei compartilhar com os meus colegas, amigos e simpatizantes desta profissão maravilhosa que é contra-inteligência, inteligência e investigação. É muito importante. Irei abordar os problemas que muitos detetives têm com os seus clientes que não se contentam com a finalização de suas investigações. Mas antes de tudo, eu vou pedir para que todos venham a curtir os nossos vídeos, compartilhem esse vídeo com outros colegas, com outros amigos e ajudem com o projeto Detetive Apoiado como uma forma de incentivo para que nós venhamos a trazer novas reflexões aqui no YouTube e para que a plataforma entenda que este conteúdo é interessante e relevante para você. Então vamos lá? Pessoal, 98% dos clientes, para não dizer todos, tá bom? Para não generalizar, quando entram em contato e fazem um acordo para a prestação dos serviços de detetive, um serviço de investigação, como vocês queiram, tá? Eles já se dão a certeza de que você vai resolver todos os problemas deles. E alguns, atente para isso, até imaginam como aqueles filmes de investigação e detetives que são apresentados por aí. Ou seja, eles não têm um conhecimento sobre a nossa profissão e as situações adversas que podem acontecer durante os dias contratados. Eles não vivem como a gente. Só que na vida real a pegada é outra, né, pessoal? E nós não vivemos em filmes. Isso é por conta de uma falta de contato direto do cliente e detetive. Com o avanço da internet, quase todos os detetives atendem os clientes no formato virtual, por videochamada, entende? Ou até mesmo respondendo algumas perguntas ali pelo WhatsApp. E está tudo certo, e lá você vai o detetive a fazer as suas investigações. Gente, e isso vai se tornar um problemão, porque você não consegue ajustar todos os pontos certinhos com o seu cliente. Ainda mais se o contrato não estiver bem claro do que você faz. E isso vai afetar diretamente nos resultados que você, detetive, apresentou ou apresentará. Por outro ponto, também posso ver isso como uma série de defeitos, principalmente na formação profissional. Olha só, existem inúmeros cursinhos baratos, quase de graça, sendo comercializados pela internet. São cursos em que você estuda por uma apostila, muitas vezes desatualizadas, e não tem contato, e se tem contato, é muito pouco com o instrutor. Você responde aquelas perguntas ali da apostila e pronto, está formado como detetive particular, pagando por um cursinho de 100, 200 reais, e olha lá. E com todo respeito às pessoas que fazem cursinho deste porte, né, deste nível, e até mesmo as que vendem, mas apresentar materiais muitas vezes desatualizados, sem acompanhamento direto com os estudantes, e deixar livre por aí, se apresentando até mesmo como delegado, como a gente vê por aí, é bem complicado. E esses fulanos, com dificuldades de se expressar, uma boa parte, né, com dificuldade em redigir um texto, não consegue às vezes interpretar um texto, um material que você envia, e quando nós vamos ver onde eles fazem esses cursos, foi por apostila, paguei 80 reais. Muitas vezes desatualizada, volto a dizer, né, por cursinhos baratos, né, sem assessoria aos alunos, sem assessoria aos recém-formados, com grandes problemas, com grandes dificuldades de conhecimento profissional, passando vergonha por aí e ainda mais queimando a nossa profissão, porque não conseguem ter um entendimento ao ponto de apresentar bem o seu trabalho. Bom, gente, agora esse desconforto entre clientes e detetives acontece com todos, até com quem tem anos de profissão. O que eu posso dizer sobre isso é que a maioria dos detetives não entenderam ainda que o trabalho do detetive particular, investigação, anda junto, lado a lado, com um serviço de contra-inteligência e inteligência. E os três se diferem na forma como a logística é organizada, nos materiais que são coletados, o que é apresentado ao cliente e como é apresentado ao cliente esse material. Pode parecer um tanto estranho, eu sei, mas tudo bem. Mas sim, existe uma pequena, não uma pequena, tá? Uma diferença considerável entre esses três pilares de uma investigação. Mas fique bem tranquilo que eu vou te dar uma pitadinha do que é um e que é o outro. Irei dar uma leve explicação aqui, mas olha só, o estudo mais detalhado desses três, vocês terão acesso ao nosso curso, cujo o link está na descrição do vídeo, para que tenham um melhor entendimento sobre cada um dos mencionados. São assuntos bem delicados e nesse vídeo não dá para falar tudo bem pontuado, tá bom? Antes de falar da investigação, não devemos, pessoal, esquecer da fase muito importante e inicial, que é a contra-inteligência, é a fase inicial. Gente,
Os assuntos são bem amplos, né, como eu falei, e delicados de falar. Então, né, eu não vou conseguir aprofundar demais aqui por conta do tempo, tá? Mas toda a logística, para pensar aí, toda a logística, toda a preparação que você faz antes de começar, de fato, a sua investigação, é, na verdade, um trabalho de contra-inteligência. É a contra-inteligência responsável por preparar tudo e todos os envolvidos, inclusive a sua segurança, a sua imagem antes de entrar no caso, para que você esteja com segurança dentro de qualquer serviço. Veja só, antes de entrar no caso, você programa o quanto vai gastar. Você não programa isso? Programa. A história cobertura que você vai usar, caso você for pego no trabalho, você também programa, não é? Se vai precisar de um motoqueiro ou não, se terá de se hospedar num local ou não, a alimentação, quantos sistemas de busca e quais que você vai usar, se vai alugar um carro ou usar o seu próprio veículo, se o local é perigoso, quantas câmeras de vigilância tem no local. E no final do serviço, você faz um levantamento de leve, nem que seja, se desconfiaram de você. Se alguém soube que tinha um detetive, e se esse detetive era você, se a sua imagem pessoal ou profissional foi identificada, entende? Conseguiu entender? Tudo isso é função da contra-inteligência. Além de proteger o seu cliente e o seu investigado também. E você faz isso em todas as investigações? Se você não faz isso em todas as investigações ou não sabe como fazer, está na hora de se atualizar e mudar a forma de operar, né? Isso são pequenos exemplos de contra-inteligência. Tem muito mais para abordarmos no curso. Na investigação, falando diretamente sobre o trabalho do detetive, o profissional é contratado para investigar observação, para investigar um fato que já aconteceu e precisa juntar provas do ocorrido ou de algum fato em específico que está em andamento. Percebeu já esse ponto crucial de uma investigação? Esse detetive, sozinho, com dupla ou com sua equipe, irá fazer registros de fotos e filmagens com data e hora, ou, dependendo da situação, prints de conversas virtuais ou registros em fontes abertas, como redes sociais, por exemplo. Tudo isso poderá servir como provas em um possível processo ou dar continuidade a um processo já existente, né? Ou até mesmo uma possível prisão preventiva, né? Em último caso, de acertos, dependendo do caso, a decisão do cliente fazer um acordo com o investigado. Só lembrando, tá, gente? Lembrando que o detetive ele é particular e atende às necessidades do cliente. Então, o cliente quem toma as decisões. Esses materiais serão apresentados de forma organizada, juntamente com um relatório, como é previsto em lei. Por exemplo, olha só um exemplo. A empresa X está contratando os serviços de um detetive porque chegou ao seu conhecimento que o funcionário ou os funcionários estão desviando materiais da empresa. Isso acontece pra caramba. Então, gente, o detetive monta a sua estratégia. Veja, aqui já é contra-inteligência operando. Faz um serviço de levantamento de informações dos mais variados possível. E nesse momento ele está fazendo um serviço de inteligência. Para depois ele vai em busca de registros dos desvios para anexar isso como provas. Ou seja, veja só, a empresa e o detetive, neste caso, já sabem de fatos que aconteceram e ainda estão acontecendo. E perceba, durante esse processo investigativo, houve um serviço de contra-inteligência, inteligência e a investigação como um todo. Percebem que existe um processo até chegar aos registros que são bem separadinhos e cada um deles tem um nome e um estilo de trabalho? Agora, já a inteligência, ela visa fornecer informações ao contratante sobre ações que ainda não aconteceram, mas que podem acontecer no futuro, num futuro prolongado ou um futuro bem próximo. Isso permite que o contratante tenha a vantagem em prevenção. Ele fica sabendo antecipadamente de algo que irão fazer. E ele pode impedir essa ação futura. Ou largando tudo no ventilador, como o dito popular fala, né? E pegando de surpresa os suspeitos. Ou também fazendo um acordo com os suspeitos, ou levando mesmo para a polícia. Dependendo da situação, tá? Dependendo de cada caso. Ou até mesmo preparando o detetive para, nesse futuro, registrar esse ato que está programado e depois processar os envolvidos pela ação ou levar o caso diretamente para um 190, né, para uma polícia, um fórum, dependendo da situação, tá, pessoal? Isso pode ser empresa ou pode ser dentro de alguma família, né? A inteligência também pode apresentar comportamentos no meio corporativo de concorrentes, ajudando a empresa contratante a tomar medidas internas, externas, com base nas ideias e as inovações da concorrência ou até mesmo do mercado.
As empresas podem querer saber também o comportamento dos funcionários a um determinado assunto ou uma mudança da empresa e quer saber como é que os funcionários estão se comportando ou pensando sobre isso. Além disso, a inteligência pode levar informações sobre eventos passados, levantar informações sobre eventos passados, né? O cliente pode saber o que aconteceu, quem esteve envolvido e as motivações por trás de um determinado ato do passado. Ou o comportamento de filhos, por exemplo, na questão de clientes, CPFs, né? Pessoas físicas. O comportamento dos maridos ou das esposas quando estão longe de casa. Veja, tudo isso não é investigação, é levantamento de informação. Por exemplo, ó, os pais contratam um detetive para saber como é o comportamento do filho longe de casa. Aí veja, o detetive apresenta aos pais que o filho tem sim um grupo de amigos que bebem, fumam e se comportam de maneira alterada nas ruas, nas praças, mas olha a observação, o filho não faz uso dessas substâncias e nem se envolve nessas atividades, por mais que ele brinque com os amigos ali. Neste caso, gente, não foi feita uma investigação, mas sim um levantamento de informações sobre as amizades do filho, junto com um ou outro registro do acompanhamento. E é essa a diferença nos dois serviços. Veja só, pontuando, a investigação apresenta provas, com fotos, filmagens, com data e hora, além de provas virtuais, se for possível, e o caso. E este material pode ser anexado aos autos, um processo, ou até mesmo levar para uma delegacia. Enquanto a inteligência, vocês apresentam um relatório do que foi observado, das informações que foram coletadas sobre os envolvidos e uma análise da situação. Com base nesse conjunto de informações, no exemplo passado, né, os pais podem tomar a melhor decisão para o filho, ou cortam a amizade, ou deixam o filho seguir com essas companhias, já que eles sabem que o filho não se deixa influenciar, ainda que os pais estejam presentes no comportamento do filho. Percebem que ambos os serviços sempre começam, primeiro, com a contra-inteligência, proteção de tudo e de todos, e andam lado a lado, mas no final existem detalhes que os diferenciam. E é nessa ideia que os detetives devem estudar e se aprofundar mais. E como vocês gostaram desse vídeo, nós estamos chegando no final deste conteúdo, né, deste assunto tão delicado de contra-inteligência, inteligência, investigação como um todo. Então, gente, não perca tempo. Venha estudar conosco, o link está aqui embaixo e fique por dentro dos assuntos em nossa profissão. Detetives que se sentem na necessidade de ficar mais atualizados nesses pontos também são bem-vindos para fazer esse curso como uma forma de atualização. Eu tenho certeza que quem é detetive e está assistindo esse vídeo, com certeza a contra-inteligência, que é o inicial, é negligenciada por a maioria dos detetives. A maioria dos detetives faz um levantamento um pouquinho do que vai ser feito antes, do quanto vai gastar, do local que vai se posicionar. No máximo é isso. O resto não está nem um pouquinho preocupado e nem faz a sua história cobertura, não está preocupado com a sua imagem pessoal e profissional. Depois que termina o caso, ele não está nem aí se a imagem dele foi percebida ou não, ou alguém desconfiou que tinha detetive. Nada, não é feito um levantamento. O detetive, nos dias de hoje, o pessoal não costuma fazer o seu relatório interno de como começou o seu serviço e uma análise dele mesmo de como findou esse serviço. Os pontos bons e os pontos negativos, que tem que melhorar ali, né? O que tu tem que deixar de lado. Isso aí eu tenho certeza que não é feito. E isso daí afeta muito quando você tem um problema com seus clientes. A maioria dos detetives também não explicam para o seu cliente que, dependendo do caso, é muito difícil de você conseguir provas. E você não vai lá em busca de provas, você vai lá fazer primeiro um serviço de inteligência, um levantamento e observação do local. Se o investigado, às vezes também depende de casos, tá? Se o investigado apresentou coisas plausíveis para você registrar e filmar, que vai subsidiar muito bem o cliente para um processo ou alguma coisa mais acentuada, ele faz esses registros. Senão, ele apresenta o material de inteligência, que ele conseguiu coletar, do que ele ouviu, do que ele soube, para que o cliente no futuro tome algumas decisões como estratégia e não como diretamente em um processo. Certinho, pessoal? Então não esqueçam de vocês curtirem esse vídeo, que foi feito com muito carinho para vocês. Compartilhem esse vídeo para que chegue a mais e mais pessoas e que a gente tenha uma rotatividade de pessoas aqui dentro da plataforma, né? Apoiem o nosso projeto Detetive Apoiado para que a gente tenha incentivos de trazer novos mais assuntos aqui para o pessoal, e os meus contatos estão aí. Qualquer informação, qualquer dúvida que vocês quiserem, entre em contato conosco e vamos adiante nessa profissão maravilhosa. Um grande abraço, gente, e até mais.